Olá! Olha eu de volta aqui, turminha do segundo ano. E de novo para mais uma aula, né? E agora nós vamos falar da nossa aula de história. E vai ser as páginas de 35 a 42. Já sentaram-se à mesa? Já pegaram o lápis? Já pegaram a borracha? Lavaram as mãos? Secaram? Porque eu quero esses livros impecáveis, limpinhos, igual a tia Josi gosta, tá bom, pessoal? Então, peguem o livro de vocês e vamos acompanhar. O nosso assunto hoje, no nosso livro, é a criança e a sociedade. Quando eu falo a criança e a sociedade, o que vem à sua mente? O que lembra a você? Sociedade é um conjunto de pessoas, né? Eu tenho meu bairro e no meu bairro, na minha rua, existem várias pessoas. Ali na minha rua, no meu bairro, já é uma pequena sociedade. Na sala de aula, por exemplo, é uma sociedade. Nós temos um grupo de pessoas ali que já está formando uma pequena sociedade. No trabalho da mamãe, aonde ela vai, há um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo de pessoas, ele impacta em uma sociedade. Muito bem. Então, pegamos aí, vamos fazer uma leitura para ver o que fala sobre esse assunto? Vamos lá junto com a tia Jô? Sociedade é todo grupo de pessoas que partilham de lugares. Olha o que eu acabei de falar. Quando eu vou à escola, eu estou partilhando de um lugar. Quando eu vou ao meu trabalho, eu estou partilhando de um lugar, ok? Costumes e coisas em determinado período. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Elas são educadas para cuidar das futuras gerações e também ajudar os adultos a cuidar da geração da qual fazem parte. Viver em sociedade requer alguns cuidados. Desde muito cedo, aprendemos que nossos familiares, que não podemos falar com pessoas desconhecidas, não devemos desrespeitar as pessoas pela aparência, etnia ou qualquer outra coisa diferente do que conhecemos ou acreditamos. Para se viver em sociedade, é preciso harmonia. Então, nós vamos falar muito em harmonia, em viver bem, em respeitar o próximo. Como era ser criança no passado? Pergunte aí à sua mãe, como foi a infância dela? Como era no tempo em que ela era criança? Pergunte ao papai, pergunte à vovó. Como era o jeito dela com a mãe dela, com o pai dela, com o avô dela, como que ela respeitava a mãe dela. Aliás, ela respeita até hoje, mas como era essa convivência? Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos a uma leiturinha aqui, ó, que fala direitinho como que tem que ser estabelecido essa convivência. No passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Hoje em dia, você tem muitos direitos garantidos. Pode brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais na escola, ter um lazer e fazer parte de uma cultura própria, que merece respeito de todos. Toda criança tem o direito de ser respeitada, protegida por toda a sociedade. Ser criança é ou não é o máximo. Ser criança é bacana. Ser criança é ser muito legal. É por isso que a tia Josi ainda tem e gosta muito de ser criança. Por isso que a tia Josi gosta de brincar bastante com vocês, não é mesmo, pessoal? Porque ser criança me lembra o tanto que eu gostava de brincar na minha infância, o tanto que eu era feliz, eu não tinha preocupação. Então a tia Josi adorava ser criança. Na próxima página, nós já vamos ter aqui, ó, uma atividade, certo? Número 1. Ouça a leitura da canção abaixo. Nossas diferenças. Nossas diferenças. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu
não sou igual ao outro. Somos iguais, sim. Somos iguais no nosso corpo, somos iguais nos braços, né? Nos membros superiores, nos membros inferiores. Somos iguais, assim, porque temos 2 olhos, um nariz, uma boca, né? Mas somos diferentes na cor da pele. Somos diferentes no jeito do nosso cabelo, somos diferentes no jeito de caminhar, somos diferentes no jeito de falar. Então, vamos descobrir essas diferenças e vamos descobrir quando eu devo respeitar o espaço do outro. Vamos lá? Temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Saber respeitar para poder também ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado. Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos obras da criação de Deus Pai. Não somos nada parecido, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos nós a semelhança de Deus Pai. Temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver. É uma música, né, pessoal? É uma letra de uma canção. E o título é Nossas Diferenças. Então vamos lá, letra A, da questão da número 1. Qual é o título da música que você acabou de ouvir? Bem claro, né? O título é Nossas Diferenças. Você vai escrever na primeira linha e a primeira letra é maiúscula. Letra B. O que você compreendeu por esse respeito aos outros? O que você compreendeu nessa canção? O que você entendeu? Quando se deve dar o respeito e quando você precisa respeitar o espaço do outro. Você vai escrever aqui, ó, no seu livro, lá na letra B. É uma resposta pessoal. Você vai dizer sobre o respeito do espaço do outro, quando que você deve dar o limite para as brincadeiras, tá bom? Respeitando o jeito de cada pessoa. E aí você vai pensar de como você é na sua casa com o papai, com a mamãe, como que eles te ensinam sobre o respeito, tá bom? E na escola, nós também falamos sobre respeito o tempo todo. Nós estamos o tempo todo falando para você quando você deve fazer algo, quando você não deve fazer. Então, por aí, junte aí, ó, seus pensamentinhos, vai juntando aí e escreva aqui, ó, nessas 5 linhas o que você pensa disso, tá bom? Número 2, leia. Os seres humanos vivem em sociedade. Para isso, eles criam regras de convivência de acordo com o meio em que vivem e que valem para todas as pessoas que fazem parte do grupo. Essas regras existem para assegurar o respeito aos direitos de todos. Respeitar a identidade da pessoa quer dizer que não devemos julgá-la pela sua aparência e pela sua cultura. Isso é um comportamento ético. Cada um é diferente do outro. Uns são ricos, outros pobres, uns são altos, outros baixos. Há os gordos e os magros, há jovens e velhos, os negros e os amarelos, os mulatos e os brancos. Então, nós lemos. Agora, letra A. Circule no texto as palavras convivência, respeito, regra, direito e comportamento. Vocês entenderam? Nesse textinho que a tia Josi acabou de ler e que você vai ler 2 ou 3 vezes para que você entenda ele, você vai circular as palavras que estão em destaque, que estão de vermelho, lá na letra A. As palavras é convivência, achou lá no texto, vai lá e circula.
A outra palavra é respeito. Achou no texto? Vai lá e circula. A outra palavra é regras. Achou no texto? Vai lá e circula. Direitos. Achou no texto? Vai lá e circula. Comportamento. Achou no texto? Vai lá e circula. Letra B. Agora forme duas frases usando as palavras que você circulou. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, eu colocaria... Tem uma palavra que eu amo muito, que a tia Josi adora, que é regra. A regra para tudo, né, pessoal? Até para brincar. Então, eu colocaria assim, ó. Hoje, eu acredito que regras são necessárias. Ponto final. Esse é o meu ponto de vista. É o meu pensamento. E as pessoas precisam respeitar. Porque o meu ponto de vista é um direito meu. Lembra da crítica que a tia Josi falou? Você pode até discordar. É um direito seu também, tá bom? Então vai lá, escolha uma dessas palavrinhas e diga aqui o que você acha dessas palavras. Na próxima página, você vai, número 3. Observe as imagens das crianças abaixo e classifique-as escrevendo atualmente ou antigamente. Na primeira imagem, você está vendo que é uma escola. E essa escola, ela está assim em preto e branco. Hoje, as coisas são coloridas ou são preto e branco? Então, lá no primeiro espaço, que é essa imagem que está preto e branco, você vai colocar antigamente. Já na próxima imagem, tem uma professora com aluno e lá na sala de aula dela está tudo bem colorido, não é? A roupa dela é colorida, a do menino é colorida. O que você vai colocar? Atualmente. Você vai escrever aí nesse espaço, nessa linha, atualmente. No terceiro desenho, na terceira imagem, veja como essa professora está vestida. Olha a roupa dela. Será que nos dias de hoje as professoras, as profs se vestiriam assim? Uma roupa longa até lá, com esse tipo de cabelo? Não, né? Então nós vamos colocar antigamente. E na quarta e última figura tem várias crianças juntinhas, todas bem coloridinhas, né? Ó, tem uma menina aí, ó, loira, outra de cabelo preto, tem um menino de cabelo ruivo e a outra de cabelo castanho. E as roupinhas deles estão bem coloridas, está assim numa sala de aula bem bonita, bem atual. Então você vai colocar como? Atualmente, tá bom? Agora a questão de número 4. Estamos fazendo bem rápido, né, pessoal? Questão de número 4. Pinte de azul, você vai pegar o seu lápis de cor azul e vai pintar de azul. Vamos descobrir quando? Na afirmação relacionada às crianças de hoje. Então, de lápis de cor azul, você vai pintar a atualidade, as coisas que acontecem agora, hoje. E de lápis de cor vermelho, você vai pintar a afirmação relacionada às crianças de antigamente. Antigamente é na época da tia Josi, na época da mamãe, da vovó, do papai, tá bom? Então vamos lá. Primeiro quadradinho, está escrito assim, ó. As crianças não tinham seus direitos estabelecidos. De que cor eu devo pintar? Lá na época de 1900 e bolinha, já pegou aí o seu lápis vermelho? Pinte o primeiro quadradinho, certo? Porque é a época da mamãe, da tia Josi, e você vai pintar. No segundo quadradinho, está falando assim, ó. Toda criança tem o direito de brincar, estudar, ter uma família e ser protegida. Então, você vai pintar esse quadradinho com seu lápis de cor azul, porque é o tempo atual, é o dia de hoje. Toda criança tem que ter um lar. Toda criança precisa ter essa moradia, tá bom? Pintou aí? Então vamos agora para a questão de número 5. Será que tem aluno aí ainda? Vamos lá? Analise as imagens e pinte apenas aquela em que há harmonia no convívio em sociedade. No primeiro quadradinho, eu tenho aí, ó,
um rapaz conversando com outros e eles estão interagindo, conversando, sorrindo. E no outro quadradinho, eu tenho um rapaz contrariado, brigando com o outro, porque o outro está muito nervoso com ele. Qual desses quadradinhos eu vou ter que pintar? Eu estou pedindo que tenha o quê? Harmonia. Então, você vai pintar o primeiro quadradinho que está mostrando que é dois rapazes conversando em harmonia. Questão de número 6, da página 39. Vamos lá. Marque um X no quadradinho da imagem que não está representando o respeito e as diferenças. Vocês entenderam aí? Você vai marcar um X no quadradinho que não está representando aquela pessoa que tem respeito com o outro, tá? Então, no primeiro quadradinho, eu tenho 3 crianças. Um assim, todo tristinho com o livro na mão e os outros zombando, criticando o coleguinha. Então, é nesse quadradinho que você vai marcar um X. No outro quadradinho, ao lado desse que está aí, você tem crianças brincando, né, de capoeira ali, se divertindo. Você não vai marcar um X, porque você só vai marcar o X no quadradinho que está desrespeitando, tá bom? As diferenças. No quadradinho embaixo, eu tenho 2 crianças, um sentado ao lado do outro, e eles estão brincando de dedinho mindinho, né? E eles estão se respeitando. Então, eu não vou fazer um X nesse quadradinho. E no outro quadradinho, ao lado, eu estou vendo o que, pessoal? Eu estou vendo inclusão. Tia Josi, o que é isso? Os coleguinhas estão brincando com o amigo cadeirante, né? Então, isso significa que eles estão se respeitando. Ninguém está criticando o coleguinha da cadeira de rodas. Então, eu não vou marcar um X. Ficou, então, somente para você marcar no primeiro quadradinho, que é onde os coleguinhas estão zombando do outro, tá bom? Questão de número 7. Leia as frases e reescreva apenas as frases escritas de maneira errada, corrigindo-a. Então, eu tenho, primeira frase: devemos respeitar as diferenças, pois todos somos um só povo. Segunda frase: respeitar os outros é um ato de respeito a nós mesmos. Terceira frase: não respeitar as diferenças é um dever de todos. Você vai reescrever, mas você vai reescrever corrigindo a frase que está errada. Então, você vai escrever nessa linha embaixo: respeitando a diferença é um dever de todos. Corrigindo a última, que está falando o contrário. Não respeitar as diferenças é um dever de todos. Agora nós vamos para a próxima página. E nós vamos começar aqui nessa próxima página um novo assunto. Tia Josi, por que um novo assunto? É porque eles estão interligados. Um assunto depende do outro, tá bom? Então nós vamos falar agora sobre grupos sociais, que está na página 40, tá bom, pessoal? Então, não podemos viver sozinhos. Por isso, buscamos participantes de grupos sociais como... Aí eu tenho aí nas imagens. Primeira imagem, escola de esportes. Segunda imagem, uma escola. Terceira imagem, clube. Quarta imagem, comunidade. E quinta imagem, religião. São assuntos que estão interligados. São assuntos que um depende do outro. Vamos descobrir como é isso? O primeiro grupo social da qual participamos é a nossa família. Isso mesmo. A formação da família muda dependendo do lugar e da época. Hoje a família é formada pelas pessoas que moram em uma mesma casa, que compartilham uma mesma história e que possuem um laço afetivo. Desde os tempos antigos, o homem vive em grupos, buscando sobrevivência e aprendizagem. As pessoas vivem em diversos grupos ao longo da vida. Seja esse grupo grande ou pequeno,
Todas as pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Na maioria das vezes, as pessoas que participam de um grupo social têm interesses em comum. E é nesse relacionamento que todos aprendem a cumprir as regras. Olha aí as regras novamente. E a conhecer valores da sociedade, como respeito, união, harmonia e paz. Veja, essas palavras, elas são essenciais para a vida, para o ser humano poder conviver bem. É muito importante que todos os grupos sociais se respeitem entre si, pois mesmo que defendam opiniões, crenças diferentes, fazem parte de uma mesma sociedade que precisa viver em harmonia. Vocês escutaram bem essa palavra? Harmonia. Harmonia é quando eu me dou bem com o próximo. Harmonia é quando eu me dou bem com a minha mãe, com o meu pai, quando eu respeito as regras. Quando eu respeito as regras, tudo corre em perfeita harmonia. Atividades, vamos lá. Tantararã. Quero ver quem vai sair bem nessas atividades. Número 1, pessoal, vamos lá. Observe cada grupo social a seguir. Depois converse com a sua família sobre como ele se comportava quando era criança em cada um deles. Então, na primeira imagem que eu tenho aí nesse quadradinho, essa criança está caminhando ao lado, eles estão em um clube, tá? Veja com a sua mamãe, com o seu papai, como eles se comportavam diante desse lugar. Será que eles se comportavam bem? Veja aí com a sua mãe, é uma enquete, você vai fazer com ela. Na imagem ao lado, eles estão chegando em uma residência. Como que a mamãe se comportava quando ela ia à casa de alguém? Como que o papai se comportava? Será que eles se comportavam muito bem? Agora vamos ver aqui, ó, chegando à igreja. Como que a mamãe e o papai se comportavam quando eles frequentavam a igreja com a mamãe deles? No caso, a sua avó. E quando eles frequentavam a escola, qual era o comportamento deles, tá bom? Então, veja, observe tudo isso, pergunte para a mamãe e veja o que ela vai falar a você. Número 2, veja as imagens a seguir. Aí tem, na primeira imagem, um grupo de amigos, né, se divertindo em um parque. Na segunda imagem eu tenho uma família, tá, pessoal? Uma família bem harmoniosa. E na imagem embaixo eu tenho pessoas diferentes, no caso eles são índios, né? E ao lado eu tenho uma família de pessoas negras. Veja, agora complete as frases com as palavras corretas. Na primeira palavra eu tenho ignorá-las. E na segunda palavra eu tenho aceitá-las. Então, vamos ver. Diferença não basta apenas conhecê-las, devemos. Quem pensou em aceitá-las, acertou. Então, escreva aí embaixo nesse espaço. Aceitá-las. Número 3. Pinte as peças que caracterizam a união da sociedade. Então, aqui tem vários quadradinhos, eu vou ler bem rápido e vocês vão pintar de acordo com o que compõe a sociedade. Tristeza compõe a sociedade? Não. Diálogo compõe a sociedade? Sim. Briga compõe a sociedade? Não. Colaboração compõe a sociedade? Sim. Ódio? Não. Amor? Sim. Respeito? Sim. Discussão? Não. Paz? Sim. Cooperação? Sim. União? Sim. Desrespeito? Não. Então, você vai pintar as palavrinhas que caracterizam uma sociedade. E nós chegamos ao final deste conteúdo, desta conversa aqui que nós trabalhamos no início, tá bom? Espero que vocês consigam realizar todas as atividades. Um grande beijo e até a próxima aula.